Em Espanha, continuam as operações de salvamento após as cheias que devastaram a zona de Valência. Pelo menos 3 pessoas morreram e 36 ficaram feridas depois de uma bomba russa de 500 quilos ter atingido um edifício em Kharkiv. Coreia do Norte lança míssil balístico intercontinental. Sul-coreanos suspeitam que Rússia forneceu tecnologia e informações. Os Estados Unidos acusam Israel de não fazer o suficiente para responder às preocupações internacionais sobre os ataques em Gaza. Continuam as operações de resgate de sobreviventes na sequência das inundações que devastaram a zona de Valência, em Espanha, e que fizeram mais de uma centena de vítimas mortais. Ainda não se sabe ao certo o número de pessoas desaparecidas. Mais de 1000 soldados juntaram-se às equipas de emergência locais na busca por mais sobreviventes. Prevê-se que o número de mortos aumente à medida que prosseguem as operações de busca e salvamento. Carros e caminhões destruídos amontoam-se ao longo das autoestradas e uma espessa camada de lama cobre muitas ruas. Pontes foram arrastadas e estradas ficaram irreconhecíveis. Milhares de pessoas ficaram sem água e eletricidade e algumas zonas da região ficaram isoladas devido ao corte de estradas e à interrupção das linhas de comboio. O governo espanhol decretou 3 dias de luto nacional a partir desta quinta-feira. O primeiro-ministro espanhol visitou Valência esta quinta-feira e prometeu apoio às zonas afetadas pela tempestade que já fez mais de 150 mortes. Y quiero decirles que cualquier recurso más que necesiten, aquí está el Gobierno de España. Lo dije ayer en mi comparecencia, no vamos a dejar solos a los valencianos y a las valencianas, vamos a estar con vosotros y con vosotras todo el tiempo que haga falta, con todos los recursos y con todos los medios posibles. La prioridad ahora mismo es evidente, es encontrar a las víctimas, a los desaparecidos, para aplacar la ansiedad e a angústia que puedan estar sofrendo as famílias. Sánchez disse ter falado com a Presidente da Comissão Europeia, que já tinha oferecido ajuda à Espanha. Acrescentou que os Estados-membros também colocaram recursos ao dispor de Madrid. As equipas de salvamento continuam à procura de sobreviventes, enquanto recolhem os corpos das vítimas. Alguns permanecem no interior das centenas de veículos retidos nas estradas. O líder do governo espanhol avisa que a tempestade ainda não acabou e pede à população que continue em casa. Pelo menos 3 pessoas morreram e 36 ficaram feridas depois de uma bomba russa ter atingido um edifício residencial na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv. As autoridades locais confirmaram que entre as vítimas está um rapaz de 12 anos e informaram que estavam a decorrer operações de salvamento. Disseram ainda temer que outras pessoas possam estar presas sob os escombros, incluindo um rapaz de 15 anos que está desaparecido. De acordo com o governador regional, uma bomba russa de 500 quilos atingiu diretamente o edifício na quarta-feira à noite, danificando a sua entrada principal. Entretanto, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reiterou o pedido aos Estados Unidos para que autorizem Kiev a utilizar mísseis norte-americanos de longo alcance para atacar bases aéreas dentro da Rússia. Moscou tem vindo a utilizar cada vez mais bombas para atacar posições ucranianas e cidades a dezenas de quilómetros da linha da frente. Kharkiv, uma cidade com 1.100.000 habitantes, localiza-se a cerca de 30 quilómetros da fronteira. Depois das notícias que dão conta do envio de tropas norte-coreanas para a Rússia, Alexander Lukashenko, presidente da Bielorrússia, afirmou que ninguém viu soldados de Pyongyang na linha da frente com a Ucrânia e acusa o Ocidente de inflacionar os factos, o que pode levar a uma escalada do conflito. Desde que Lukashenko, apelidado de o último ditador da Europa, chegou ao poder há quase 3 décadas, que o país tem sido um aliado importante de Moscovo. Нам в Европе это надо, нам это не надо. Это ни России, ни Украине, ни нам, и вам тоже, евразийскому континенту, это не нужно. Но опасность велика. Поэтому сегодня, прежде чем выдвигать какие-то с одной другой стороны концепции и
как это называется у них, план победы или еще чего-то. Все это возможно, даже глупости, но надо сесть за стол переговоров без предварительных условий. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, anunciou que Moscou irá assinar um tratado estratégico com o Irão num futuro próximo. Серьезным фактором в укреплении российско-иранских отношений станет готовящийся договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Договор, как я сказал, готовится к подписанию в ближайшее время. Там будет затверждено стремление сторон к более тесной кооперации в области обороны и к взаимодействию в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях. Moscovo não facultou qualquer prova que sustente as suas afirmações sobre as intenções da NATO ou do Ocidente em agir agressivamente contra a Rússia ou as suas tropas, uma das principais razões alegadas pelo Kremlin para a invasão da Ucrânia no início de 2022. A Coreia do Norte lançou um novo míssil balístico intercontinental esta quinta-feira num teste que registrou um novo recorde de altura e tempo de voo. Foi o primeiro destes lançamentos num ano. A Coreia do Sul e o Japão detectaram o disparo que suspeitam ser uma nova arma mais ágil destinada a ameaçar o território continental dos Estados Unidos. O porta-voz do chefe do Estado-Maior da Coreia do Sul alertou para a possibilidade da Rússia fornecer materiais e informações. 러시아가 군사 정찰 위성 발사체의 기술 이전을 하는 것은 그런 가능성 보도가 많이 나왔었는데 이번 그런 ICBM에 대해서는 이미 개발이 상당 부분 진척이 되었고 또 많이 완성을 했기 때문에 굳이 러시아가 정보나 자료 기술을 제공했을지는 좀 의문이 있습니다. Isto acontece quando Washington alerta que tropas norte-coreanas com uniformes russos estão a dirigir-se para a Ucrânia, uma ação condenada pelo secretário-geral da NATO. Os Estados Unidos acusaram Israel de não fazer o suficiente para responder às preocupações internacionais sobre os contínuos ataques em Gaza. They are not doing enough to get us the answers that we have requested. There are significant questions that you all ask, that other countries have asked, that we believe Israel needs to answer publicly. O porta-voz norte-americano do Departamento de Estado disse ainda que a situação em torno da ajuda humanitária fornecida por Israel aos civis em Gaza não está a um nível que os Estados Unidos considerem aceitável. Entretanto, o chefe militar de Tel Aviv afirmou que as forças de defesa de Israel precisam de mais soldados, uma vez que a guerra se tem expandido para diferentes frentes. Os mediadores internacionais deram início a um novo esforço para negociar o cessar-fogo no Líbano e em Gaza, com a visita de altos funcionários da Casa Branca a Israel na quinta-feira. As discussões em torno de uma solução de dois Estados para a crise também começaram na Arábia Saudita, que está a acolher a primeira reunião de uma nova aliança global para pressionar o estabelecimento de um Estado palestiniano. A menos de uma semana das eleições, os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris e Donald Trump, percorrem os vários estados indecisos, os chamados swing states, e apelam aos eleitores para irem votar. Esta quarta-feira, em todos os três eventos em que participou, Kamala Harris foi confrontada por manifestantes pró-palestinianos. Harris disse aos eleitores do Wisconsin que está à procura de um terreno comum com as pessoas que discordam dela. Donald Trump aproveitou a gafe de Joe Biden, que chamou lixo aos apoiantes de Trump. O ex-presidente e candidato republicano apareceu numa ação de campanha no Wisconsin dentro de um caminhão de lixo. Joe Biden should be ashamed of himself if he knows what he's even doing, and she should be ashamed because she shouldn't let him do it. She's the vice president, but I assume she's acting as the president. She should never have let that happen. I hope you enjoy this garbage truck. Ambos os candidatos fizeram uma paragem de campanha na Carolina do Norte no início do dia e Kamala Harris também se deslocou a Harrisburg, na Pensilvânia, onde exortou os eleitores a participar na votação antecipada.
A Volkswagen afirmou que é urgente a redução de custos, visto que a empresa registrou uma queda acentuada nos lucros do terceiro trimestre. Entretanto, os representantes dos trabalhadores já mostraram o seu descontentamento quanto à possibilidade de encerramento de fábricas na Alemanha. Die Lage spitzt sich weiter zu. Die Entwicklung in der Automobilindustrie in Europa und besonders am Standort Deutschland betrachten wir mit Sorge. Das zeigen auch die jüngsten Meldungen unserer Wettbewerber. Das machen aber auch die rückläufigen Quartalsergebnisse da Marke Volkswagen Pkw deutlich. A empresa registrou lucro líquido de 1,58 mil milhões de euros para o período de julho-setembro, o que representa declínio de 64% em relação ao ano anterior. Wir werden heute der IG Metall in der zweiten Verhandlungsrunde unsere Vorstellungen unterbreiten. Wir brauchen jetzt gemeinsames und konsequentes Handeln, eine tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden, und zwar im Sinne unserer Belegschaft und unseres Unternehmens. A Volkswagen já abdicou da promessa de proteção do emprego que estava em vigor desde 1994. A entrada de novos concorrentes nos mercados europeus e a rápida evolução das tecnologias fundamentais da indústria automóvel fazem com que a posição da Alemanha como local de produção esteja a deteriorar-se. As marcas europeias enfrentam também uma concorrência cada vez maior, sobretudo dos automóveis elétricos chineses de baixo custo.